Um assunto que vem tomado aí, ele tem tomado a atenção dos profissionais da saúde, que até pouco tempo atrás a doença do sarampo estava erradicada do nosso país, mas parece que ele pegou um busão e voltou. Não ficou contente com as férias e quis voltar para um país tropical, meu caro Paulinho. Exatamente, Moacir. Foz do Iguaçu está em alerta para o risco de sarampo, né? Existem 2 casos suspeitos da doença na cidade. Ambos estão sendo acompanhados aí pela Secretaria de Saúde e esperam a confirmação. Um dos casos é de uma mulher de 23 anos que literalmente pegou o ônibus, como você falou, viajou para o estado de Minas Gerais, passando por São Paulo e retornando a Foz do Iguaçu. O segundo caso é de uma criança de apenas 7 anos que apresentou sintomas do sarampo, né? Como dissemos, esses casos ainda precisam confirmação pelos órgãos de saúde. Esse alerta local é em decorrência de um contexto macro. O Brasil registra regiões que estão com o surto da doença, como o Sudeste, que já foi classificado como uma área de epidemia. Diante desse cenário, autoridades da saúde intensificaram medidas preventivas, como o esforço no atendimento à vacinação. Então é importante que a população fique ligado nessa entrevista que teremos agora para saber dos horários da vacinação, da importância da vacinação e de como tomar medidas aí preventivas da doença. Mas quem vai explicar tudo isso é uma pessoa com muito conhecimento sobre esse tema, a médica Flávia Trenchi, professora universitária, infectologista e também médica do CIAT. Bom dia ao nosso programa, doutora Flávia. Bom dia, muito obrigada pelo convite para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né? Meio assustador também. Parece um retrocesso a gente está falando de sarampo no século XXI. Doutora Flávia, esse surto de sarampo, ele está fortemente enraizado em São Paulo e outros 3 estados da federação, ou seja, está se alastrando pelo país. Isso deve preocupar a população de Foz do Iguaçu e se deve em que medida? Eu acho que assim, a gente já tinha que estar preocupado antes, porque isso era a crônica de uma morte anunciada, né? Há alguns anos a gente já percebe uma diminuição, né, no percentual de pessoas se vacinando para o sarampo. Né? A meta é sempre atingir o quê? 95% das pessoas que deveriam tomar a dose deveriam ter tomado, né? E nós chegamos a índices de 60%, 70%. Isso é muito ruim, porque isso acontece o que aconteceu agora. Você permite a entrada do sarampo, né, vindo de outros países, né? Nós não vivemos numa ilha isolada, né? Nós recebemos pessoas do mundo inteiro. Então, com esses índices, a gente já estava esperando o que está acontecendo, que era a entrada do sarampo. E quando o sarampo chega, é mais ou menos como vocês falaram das queimadas. É que nem jogar uma bituca acesa no mato seco, né? É um fogo que se espalha com uma rapidez e com uma força de destruição brutal. O sarampo é exatamente assim que ele se comporta e é isso que a gente está vendo. Então o Paraná tem esses 2 casos confirmados, né? Foz do Iguaçu tem 2 casos suspeitos ainda, né? Não temos certeza, o exame não chegou para a gente ainda, mas a gente tem grande possibilidade da entrada desse vírus aqui, né? 82 etnias, cidade turística, 3 fronteiras, é tudo nesse ponto contra a gente. A nosso favor é o quê? Que a população realmente se conscientize e vá buscar vacina, né? E atualize a sua carteirinha de vacinação. Doutora Flávia, essa média de 60%, 70% de vacinação é nacional ou é algo particular de alguma região? Não, esses dados eu vi numa apresentação cerca de 1 ano atrás, é uma apresentação local, mas eu não duvido que esteja daí para pior em outras regiões do país. Por que essa redução da busca pela vacina? Assim, se você puder fazer essa leitura a partir do contexto aqui da nossa cidade, da fronteira. Então, o nosso entendimento, né, existem 2 vertentes assim. Uma, vamos dizer que hoje pais e mães trabalhem em tempo integral, existe uma certa, vamos dizer, dificuldade em chegar até a unidade básica de saúde no horário comercial, né? Agora, com a abertura de algumas unidades num 3º turno, isso, vamos supor que isso esteja contornado, tá? Então, tá. E a outra é a desinformação e as fake news dizendo, né, que vacina
não funciona, que vacina é perigosa, isso repercutiu muito, né? Tem algumas pessoas que não vacinam seus filhos, isso tem um peso. Não sei te dizer o que pesa mais, o que pesa menos, mas assim, é uma certa negligência com cuidado com a própria saúde, com a saúde dos filhos, porque o que a gente não viu não faltou vacina, não faltou UBS aberta, não faltou enfermeiro na sala de vacina para ofertar vacina para a população, né? Então faltou cada um pegar e ir lá e ser responsável pela própria saúde dos menores que estão ao seu cuidado, né? Você acha que a população também está um pouco acomodada? Tipo, não acontece nenhum fato novo e aí, para que eu vou me vacinar se ninguém está ficando doente? Então eu super-homem, tô imune. É o famoso quem não é visto não é lembrado. Exato. Então houve uma falsa sensação de segurança. Isso não existe mais. É uma doença que não existe mais. Não existe mais, você relaxa, né? E acontece isso. Por isso que a gente dá prevenção, eu falo assim, né? O preço da nossa segurança é eterna vigilância. Isso para sarampos, para cachumbos, para dengue, né? Para malária, para doença infecciosa, isso é muito claro, né? Muito claro. Ô Flávia, não é uma afirmação, é um lançamento de debate. Você não acha que para chamar mais a população a fazer todos esses cuidados em relação à saúde, que incluem as vacinações, né, manter a carteirinha em dia, não é necessário um programa de educação para a saúde mais permanente no município, né, para que esses temas sejam tratados cotidianamente, talvez o papel daquele médico da família, das equipes, né, do médico da família, que poderiam fazer esse papel de conscientização mais no dia a dia, junto às famílias, junto à população da cidade. Talvez essa não seria uma estratégia que a gente pudesse adotar para que as campanhas fossem como o próprio nome remete, né? São campanhas para fortalecer, para tornar mais incidentes, né? Mas todo um trabalho acumulado anteriormente a isso. Eu acho assim, que isso aí dá horas de conversa, né? E então a gente tem dentro, por exemplo, falando da medicina, mas todos os profissionais de saúde, eles têm, né, o tripé, que é da assistência, né? Então, quando a doença já está instalada, você tem que assistir aquele doente. Tem a prevenção, que é a todas as medidas que você evitar que a doença aconteça, e a promoção de saúde. Então eu acho que, não é nem no Brasil, acho que é uma coisa meio mundial, a gente ainda falha muito na prevenção e na promoção, né? Que nem eu brinco, né? Que Secretaria de Saúde devia chamar Secretaria da Doença, porque existe assim uma certa felicidade quando a gente vê aqueles anúncios. O Hospital Municipal atendeu tantas mil pessoas esse mês, o Hospital Costa Cavalcante atendeu tantas mulheres com câncer de mama ou câncer de... Vamos supor isso. É péssimo. A gente tinha que o quê? Ofertar Papa Nicolau para essas mulheres de forma anual, ofertar mamografia para quem tá nas faixas etárias de risco, e não ficar comemorando a gente comemora a doença. Só que a prevenção não aparece. É difícil você falar assim, prevenimos, Foz do Iguaçu, a Secretaria de Saúde preveniu X câncer de colo de útero com a vacina do HPV e com a instituição de um Papa Nicolau vigoroso ali, fazendo vigilância das mulheres, né, muito próximo, ou qualquer outra doença, né? Foz do Iguaçu vacinou para sarampo e impediu que a doença entrasse aqui, né? Agora, então eu acho isso, a gente tem que investir isso, é promoção e prevenção, só que é um trabalho o quê? De todos os dias, é um trabalho chato, né? Porque ele precisa de um contínuo, se você bobear, ele volta. Nós temos aí a questão do cigarro, a minha filha tem 17 anos, né? Então a gente vê que as gerações, por exemplo, de 30, né, entre 30 e 40, eles não fumam, né? Porque eles pegaram aquelas campanhas de presença. Ela falou assim, mãe, eu fui agora lá pra Porto Seguro, todo mundo fumando. Por quê? Porque a gente não vê mais campanha de prevenção. A mesma coisa da AIDS. Bombando, caso novo. O município fazendo diagnósticos de novos casos de HIV, 6 a 7 por semana. É grave, é sério. Por quê? Porque ninguém mais fala de prevenção de AIDS. Beleza, legal, tem tratamento, fica todo mundo bem agora, né? Esquece Então é isso que você falou, não se vê, não se previne, né? Tem a falsa sensação de segurança, quando a segurança tem que garantir todo dia. Doutora, voltando ao sarampo, a última epidemia
dessa doença foi em 1998. Isso. Então, a maioria dos jovens, né, desconhece sintomas da doença. Diz pra gente quais são os sintomas do sarampo. Pode complementar, Alexandre? Emendando quando a gente fala jovens, também pensando o seguinte: a gente teve uma geração dessa, né, mais de 30, 40 para cima, que conheceu o sarampo logo quando teve seus filhos, tinha uma preocupação maior. De repente, agora, os pais mais jovens não vivenciaram isso. E talvez por parte deles, não estou colocando a responsabilidade em alguém, mas talvez por parte dos pais mais novos ainda não conviveram com a doença. E aí logo tem isso que o Moacir falou, está acomodado aos chamados que vêm do município. Então só emendando a pergunta do Paulo, que é contar pra gente qual que é o drama dessa doença, quais são os sintomas, né, o impacto, o risco que ela implica. Se tem risco de morte, né? Claro, pra gente saber até onde ela chega. Uma doença que, não se iluda, uma doença com potencial de muita gravidade, né, de morte, né, morte por pneumonia, ela dá meningite, ela dá encefalite, ela dá miocardite, que é inflamação cardíaca. Então, assim, ela é uma doença que pode ser mortal, né? Nós temos, por exemplo, nesse surto de agora, crianças adoecendo abaixo de 1 ano de idade. Por isso que a vacinação agora vai insistir entre 6 meses e 1 ano. Essa faixa etária, a doença é gravíssima, né? Gestante, que não pode ser vacinada. Doença em gestante, gravíssimo. Doença em pacientes, por exemplo, que fazem quimioterapia, que tem alguma doença que cause uma perturbação, uma diminuição da imunidade, gravíssima, mortal, né? Então você não é uma doença boazinha, fofinha, mansinha, legalzinha. Doença péssima, grave, mortal, altamente contagiosa, 90% de taxa de ataque, ou seja, você se expôs, não é vacinado, não teve doença anterior, você tem 90% de chance de apresentar doença, caso clínico. Daí a questão do caso clínico. A doença é assim, você começa com febre alta, tosse, nariz escorrendo, coriza. Daí vem o sintoma clássico, que é a conjuntivite e as manchas pela pele. Isso para o leigo é o mais fácil de reconhecer. E cabe aqui uma coisa muito importante a gente dizer, porque as pessoas falam, é só não chegar perto de alguém pipocado que eu não vou pegar. E isso não é verdade. Por quê? Porque o indivíduo, até 6 dias antes de apresentar qualquer sintoma, entre 3 e 6 dias antes, ele já é um transmissor. E ele vai transmitir o quê? Desses 6 dias antes do sintoma, teve o sintoma até 6 dias depois. Então ele é transmissor mais ou menos umas 2 semanas. Uma semana antes do sintoma, uma semana depois. E por isso que ele se propaga. Porque a pessoa está se achando saudável, ótima, maravilhosa, está ali expelindo o vírus para todo mundo, altamente contagiosa, espalhou, né? E como que é transmitido o sarampo? A transmissão você pode ter assim por gotícula respiratória, por secreção nasal, né? Então assim, o ato de falar, você espirrar, daí você espirra na mão, bota a mão aqui, o outro vem, bota a mão, coça o nariz e assim vai. Então ela é altamente transmissível. Um caso de doença, eles calculam que em média um doente vai transmitir para outras 20 pessoas. É muita coisa. Bastante, né? Falando de modo geral da infectologia, qual que é a importância dessa área para o combate de doenças aqui, principalmente nessa região de fronteira, Flávia? Então assim, como a gente tem históricos, né, sobre essas doenças, a gente tem uma avaliação de como elas se comportaram no passado e, consequentemente, a gente tem uma possibilidade de prever como ela se comporta no futuro e, com isso, ajustar medidas preventivas, né? E da mesma forma tem que ficar alerta para novas doenças que não eram, que são chamadas doenças emergentes, né? O que seriam as doenças emergentes? Doenças emergentes são isso, doenças que não tiveram importância ou que a gente não conhecia e começam a aparecer. Por exemplo, Zika e chikungunya foram as doenças emergentes. Nós não conhecíamos esses vírus, não trabalhávamos com eles e de repente eles se tornaram uma grande questão de saúde pública. As chamadas reemergentes são aquelas que tiveram importância no passado, ficaram meio adormecidas e voltaram. Por exemplo, febre amarela e, por que não, o sarampo, né?
além de febre amarela e sarampo, alguma outra doença dessas que estavam erradicadas ou reemergente, para usar o seu termo, e que estão preocupando aí as autoridades de saúde de Foz? Já tivemos assim questões com cachumba, já tivemos questões com coqueluche, né, fora das faixas etárias usuais, tem algumas medidas de intervenção, né, malária, nós temos uma região de mata em volta, de coisas assim, temos que ficar sempre espiando o mosquito anófeles para vigiar a malária, estamos tranquilos já há alguns anos, mas temos todo o meio para acontecer, então cabe a vigilância. Dengue, né, que é nosso eterno problema, né, o Aedes adorou a cidade, achou ótimo, né, se ambientou, fez quase raiz aqui. Fixou residência. Adorou a fronteira. Flávia, voltando uma pergunta ali, essa questão de um caso confirmado poder ocasionar até 20 outros casos, né? Uhum. Nessa situação, então é recomendável até o isolamento da pessoa? A gente isola. Quando você faz o quê? Você pega o doente, você isola, fora se você tratar, né? Você isola, né? Se ele tá bem, você isola em casa, né? Proíbe visita, proíbe ele sair durante esse período em que ele tá transmitindo. Se ele é um paciente mais grave, ele vai para dentro do hospital, ele fica num quarto de isolamento. E as pessoas que sabidamente tiveram contato com ele, a recomendação é o bloqueio vacinal. Então, agora essa moça, né, que é suspeita do caso, eles estão atrás de onde ela circulou por todos os cantos para ver, chamando pessoas que possam ter tido contato com ela no ônibus, na faculdade, não sei o que, para que recebam em 72 horas deste contato a vacina, ou a vacina de sarampo ou a vacina tríplice viral, que é sarampo, rubéola, cachumba. Daí o que tiver na mão é o que vai, né? Flávia, a gente está se encaminhando por fim, mas gostaria de ouvir de você o seguinte, né? Hoje tem a campanha, o dia D da vacinação, a gente vai dar o serviço logo em seguida, mas queria que você reforçasse aqui pra gente. Vacina faz mal, tem efeito colateral, gera outras doenças. Que mensagem que você passa pra mãe, pro pai, pro responsável, pro irmão mais velho que está em casa nos ouvindo aí, sobre a vacina, de um modo geral, mas sobre a vacina de sarampo também, que tá no nosso foco da conversa. Eu não sei o que a Flávia vai dizer, mas eu recebi no meu WhatsApp que faz mal. Faz mal. Teu WhatsApp, então cansa aqui. Eu acho que mal faz a doença, né? A vacina, ainda mais a vacina de sarampo, a vacina antiquíssima, pra lá de testada, pra lá de comprovada, né? Tem décadas de bons serviços prestados, né? Eu sou suspeita, eu falo que eu tenho uma clínica de vacinas há 23 anos na cidade. Eu nunca vi de nenhuma vacina, nenhuma reação grave. Tem a dorzinha, vermelhinho, fica com febrinha, mas são reações muitíssimo tranquilas e manuseáveis, né? E eu falo assim, eu tenho centenas de milhares de doses, não sou milhares, eu tenho centenas de milhares de doses aplicadas, né? E eu falo que a prova maior é o calendário vacinal da minha filha. Como eu falei, eu tenho uma filha única de 17 anos, que seguramente é a pessoa que eu mais amo na face da Terra. Ela tem absolutamente todas as vacinas. Então eu sempre digo, se eu não convenço as pessoas, né, como professora universitária, como médica infectologista, que eu convença como mãe, eu jamais ia usar alguma coisa na minha filha única que não fosse bom para ela. Então assim, é isso que eu posso falar, não é um depoimento de médica técnica, é um depoimento emocionado de mãe. Por favor, protejam os seus filhos, porque a gente tem que pensar o seguinte, não é só a proteção pessoal dos filhos da gente, nós estamos protegendo pessoas que por algum motivo não podem receber essa vacina. Então, grávidas não podem receber essa vacina e podem ter doença grave, né? Um paciente que tem câncer, que está fazendo quimioterapia, não pode. Então, assim, é o que eu falo, você tá protegendo o filho da sua amiga, né? A tua prima que tá grávida, a tua mãe que tá tratando câncer de mama. Então, a gente, nos vacinando, quem pode ser vacinado, a gente tá protegendo essas pessoas também. E a gente vive numa sociedade, a gente é responsável pelos outros também, pelos nossos atos. Então, por favor, atualizem as suas vacinas, vão lá conferir, né? Leva
levem as crianças, os adultos. Profissional de saúde, por favor, não passa vergonheira de não estar vacinado, né? Porque eu falo assim, profissional de saúde, além de passar a doença, passa vergonha, né? De ter doença imunoprevenível. Essa é a responsabilidade do indivíduo, né? Exatamente. Lembrando que a vacinação de sarampo agora é a partir de 6 meses, é isso, Flávia? Isso, Não mais tem um ano. situação de surto, a gente vai manter o que a gente chama de intensificação e vacinar as criancinhas de 6 a 11 meses. E os pais e a mãe têm que saber que o fato deles serem vacinados nessa idade, eles continuam precisando a vacininha de 1 ano e de 1 ano e meio, por favor. Então está aí, Moacir, depois desse depoimento de mãe e de profissional, passa o serviço da campanha de vacinação hoje no nosso município, que integra o calendário nacional. Pois bem, desde ontem passou a vigorar em todas as unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu a dose 0 para a imunização contra o sarampo em crianças de 6 a 11 meses. A medida atende à resolução do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde. Além da dose 0, as crianças devem ser vacinadas aos 12 e aos 15 meses. A ação está sendo intensificada neste sábado, quando todas as unidades de saúde básica abriram às 8 horas da manhã e seguem atendendo até às 14 horas, para imunizar a população que ainda não tomou as doses da vacina tríplice viral, cachumba, sarampo e rubéola. Além das crianças, a população com até 29 anos deve receber 2 doses da vacina. Para as que estão no grupo com idade entre 30 e 49 anos, basta ter o registro de uma dose para serem consideradas vacinadas. Acima dos 50 anos, a vacina é indicada apenas nos casos de bloqueio vacinal, após a exposição a casos de suspeita da doença ou confirmados. Pessoas imunodeprimidas, mulheres grávidas e menores de 6 meses de idade não devem tomar a vacina. É importante também ressalvar que a vacina integra o calendário nacional de vacinação e está disponível continuamente na rede de atenção básica de saúde. Ao procurar a unidade básica de saúde, leve o documento de identificação e também a carteirinha de vacinação, ou seja, muito importante então que pais e responsáveis participem dessa campanha. É isso aí, gente. Vamos vacinar. Doutora Flávia Trench, muito obrigado pelos seus esclarecimentos sobre a sua participação no programa. Obrigado pelo convite. Aberto às considerações finais. Aí esse reforço no alerta aí, no chamado. Quero agradecer, né, o convite, né, e só reforçar isso, que nós somos todos responsáveis. Cada um de nós, como indivíduo, é responsável por fazer a sua parte nessa batalha mesmo. E sempre lembrar, né, que a pessoa não pode se acomodar quando a questão é saúde, né, doutora? Exatamente. E que estamos numa cidade turística e ia repercutir muito mal ter sarampo circulando aos montões Com por certeza. aqui. Né? Tem a questão econômica também. Marco Zero, onde tudo começa.